Alô? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de março de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2230, tem 7 páginas, 49 logias e 23 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 16 máximos. O tema é jargão. A especialidade, comunicologia. Quem redigiu o verbete aqui com muito critério e dedicou-se ao assunto é o professor Pedro, que está ali assessorado, inclusive com um casal também extra. Definição. O jargão é a linguagem peculiar utilizada por determinado grupo de consciências afins. A dificuldade na compreensão dos termos por aqueles não pertencentes ao grupo. O ato de saber adequar o discurso ao interlocutor. As senhas convivenciais. A oralidade denunciando a intraconsciencialidade. A mega importância das palavras. As diferenças do confort entre o discurso e o texto. Os neologismos instigadores para o cérebro. A importância da expansão do neuroléxico pessoal, visando a interassistencialidade lúcida. A cosmovisão linguística. A comunicabilidade paraperceptiva lúcida. A recuperação dos paraengramas intelectivos através do parapsiquismo intelectual. As investigações do consciências. Agora, na argumentologia tem aí a cosmovisiologia, que a título de exemplo são dadas 100 áreas diferentes da manifestação consciencial, todas com linguajar próprio, capaz de ilustrar o amplo e diverso campo linguístico dos jargões. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos esses 5. Autoexpressão, comunicação modular, linguagem denotativa, orismologia e variação vernacular. Frase enfática. O jargão representa a síntese da comunicação de determinado grupo social, cabendo ao intermissivista qualificar a expansão do neuroléxico para poder maximizar a intercompreensibilidade. Qual a extensão do vocabulário pessoal utilizado por você no cotidiano? Utiliza de modo consciente, cosmoético e interassistencial os jargões na intercomunicabilidade? Desde quando? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aqui do João Paulo. São 20 itens. Linguagem, palavra, vocabulário, termo, dialeto, intercomunicabilidade, profissionalês, sociolinguística, verbofilia, comunicofilia, linguisticologia, vocabulariologia, orismologia, terminologia, neologisticologia, conviviologia, interassistenciologia, lexicologia, coloquiologia e comunicologia. O verbete do dicionário hoje é ignoranciologia, que nós chamamos atenção aqui, principalmente no tópico da argumentação. Agora, questionamento. Estou estudando sobre as consequências e interprisões do aborto provocado pela Consim Mulher Adulta Reciclante. Gostaria que o senhor comentasse sobre o assunto ou indicasse fonte de estudo. Olha, aborto mostra que a mulher é chechelenta, desorganizada, que ela não leva a coisa, porque a coisa mais séria do aborto é a dona do aborto, é a mulher. A coisa mais séria, se acontece, é porque tem alguma coisa com ela.
Hoje em dia, com tantos preservativos e tanta possibilidade, tem jeito de anular isso aí. Eu quero falar para vocês o seguinte, que durante 15 anos eu dei o curso de sexossomática. Tinha 99 itens que eu discuti em cada curso. O tema mais polêmico, que criava mais problema, era aborto. De modo que isso continua do mesmo jeito. Já se escreveu tanto, estão falando tanto. O que eu vejo é o seguinte, aborto deve ser uma coisa que deve ser dada para a mulher resolver. E acabar com esse negócio de tanta religião em cima disso. Eu acho errado. Tem que deixar. O problema é ensinar as mulheres a elas se educarem, ser mais organizadas. O problema todo é esse. A emoção de vida, a afetividade, o sexo, cria, vamos dizer, o desvio. A pessoa não raciocina. Na madrugada de hoje, minha amiga, 16 anos, média inexperiente, foi deitar-se aos 30 minutos da madrugada. Nesse horário estava tudo normal. Acordou à 1 da manhã com o quarto inundado e sua mãe tirando a água do quarto. Sua mãe disse que acordou com alguma coisa, puxando seu braço e pedindo para que fosse ao quarto da filha para ver o que estava acontecendo. As duas afirmam que é impossível ter entrado água ali, pelas encanações da casa. O professor poderia comentar sobre o ocorrido, nunca ouvi caso semelhante. Se fosse vazamento, a inundação continuaria até agora. Não, tem vazamento que às vezes para. Uma pessoa segurou lá o negócio antes, ele não bate aqui. Outra coisa, se é água, isso aí não tem nada de parapsiquismo. Isso aí é algum desvio, alguma coisa que tem, precisa examinar o que é. Pode ser um cano furado, alguma coisa que tem. Essa não cola, não. Tem que examinar. Outra coisa, você viu lá? Foi lá para ver? Tem que examinar em loco isso aí. Conversa, isso é processo físico. Tem que examinar a casa. Faz TENEPS há 1 ano, não possui parapsiquismo avançado. Na TENEPS precisa ficar o tempo todo exteriorizando energia ou basta ficar alimentando pensamentos positivos que o próprio amparador se encarrega de coletar energia. Desde o começo do trabalho exteriorizando energia, não tem ressaca ou cansaço, me sinto bem. Se possível, o senhor poderia aprofundar o tema? Olha, o problema é você insistir. Vai com isso aí que você vai caminhando mais e vai anotando, registrando para você desenvolver o parapsiquismo através da assistência da TENEPS. O caminho é por aí. Mas agora, isso aí com o amparador você tem que resolver com ele. Tem que ir com calma, tem que examinar. Agora, para o professor Pedro, Enfatologia, página 1, terceira linha. Poderia explicar as senhas convivenciais. E na sexta linha, poderia ampliar o ato de saber priorizar a palavra certa com a pessoa certa no momento certo. E na sétima linha, a abrangência do alto vocabulário enquanto recurso ferramental para atalhos. Aqui ela colocou tudo num tópico só, eu estou dando os três também num tópico só. Então, a ideia que a gente colocou aqui das senhas convivenciais é que no processo de comunicação, comunicabilidade, como envolve outras pessoas, envolve o processo de convivência, existem determinadas abordagens, determinadas palavras que se utilizam que você consegue acessar mais determinadas pessoas, determinados grupos. Então, por isso essa ideia da senha. A senha é qualquer marco, indicação que você fornece e dá a entender determinado aspecto. Então, no jargão isso é muito comum e por isso que os jargões eles são criados naturalmente. Com o processo de convivência, é natural que surja um modo diferente do habitual daquelas pessoas se relacionarem entre si. Então, há como se aparecesse uma, vamos dizer assim, uma espécie de apoliciamento positivo, de conivência, uma condição em que as pessoas sabem que se determinada palavra está sendo usada, elas sabem o sentido que aquilo tem, e quem não participa do grupo, quem não tem aquela história, quem não tem aquela convivência, muitas vezes vai ter outra noção, vai ter outro entendimento daquele assunto. Outra pergunta é justamente por isso, e considerando a interassistencialidade, é que o ideal é a gente sempre pensar, considerando o assistido, a psicologia dessa pessoa, você saber usar a palavra certa, ver se é o momento adequado, ver se você está com as pessoas também certas, no caso de testemunhas, e se é o melhor momento de se abordar aquela situação. Então, você muitas vezes poder ter no repertório cerebral
diferentes abordagens para diferentes pessoas, muitas vezes você vai lucrar mais em termos de interassistencialidade. Então, nós colocamos aí no verbete, em diversos momentos, essa condição que eu considero uma das mais sérias no processo da comunicação. É você ter uma farmacopeia, uma farmácia, um instrumental, um conjunto de ferramentas que você possa utilizar de acordo com a necessidade. E isso tem relação com a última pergunta da abrangência do alto vocabulário enquanto recurso ferramental para TARES. É exatamente isso, porque no processo de docência, por exemplo, muitas vezes nós podemos estar falando com pessoas mais eruditas, mais cultas, mais, vamos dizer assim, viajadas, experientes, e também podemos dar, às vezes, palestra em uma escola para crianças, para jovens, utilizar gírias no momento adequado. O mais sério, se a gente considerar que a unidade de medida da comunicação é a mensagem, quer dizer, aquilo que você quer transmitir, então nós temos que ver como que nós vamos fazer isso. Então os jargões entram dentro dessas possibilidades, eles ajudam, podem ajudar nesse sentido. Em parafatologia, página 1, quarta linha, a recuperação dos parengramas intelectivos através do parapsiquismo intelectual e as investigações do conscienciês. Começando pela última, todo o processo de comunicação, quanto mais a gente se dedicar e a gente puder se debruçar, estudar, de um modo ou de outro, nós vamos estar alimentando o nosso paracérebro e isso, em algum momento, vai desbocar no conscienciês, que é justamente, a gente coloca isso na paradoxologia, que é quando a gente vai abrir mão desses símbolos, desses signos, da condição das palavras propriamente ditas. E considerando justamente que o paracérebro, ele abarca a condição da holomemória, se nós pudermos, através de atividades parapsíquicas que envolvam a condição da VERPOM, que envolvam a escrita, nós vamos estar aproximando mais essa bagagem, essas informações que já existem no paracérebro, e isso vai ser mais fácil de ser, como se fosse decantado, a gente fazer o download dessas informações. Então, muitas vezes, quando se prepara um campo, se vai, por exemplo, escrever, vamos pegar o exemplo do verbete, parece que a gente fica mais inteligente, parece que a gente muitas vezes domina uma área que muitas vezes nessa vida você não se dedicou tanto a essa determinada área. Então, tudo isso já é a, vamos dizer assim, insinuação do paracérebro no cérebro físico. E a insistência desse processo, ou seja, quanto mais nós trabalharmos com as energias, quanto mais nós nos colocarmos à frente de determinadas atividades que exijam justamente o uso do cérebro e do paracérebro, mais esse processo, essa afinização, ela vai acontecer. E aí tem os exemplos de aulas, itinerâncias, a própria defesa do verbete aqui. Ao verbetógrafo. Apesar da facilidade de comunicação entre membros de determinado grupo, o jargão parece limitar o livre fluxo ideativo com quem é de fora. Por isso, gostaria que nos ampliasse o paradoxo de o jargão poder ser universalista. Está na paradoxologia, página 3, segunda linha. Este realmente é um senhor paradoxo. Exatamente. A primeira abordagem, normalmente, que se tem do jargão, de modo geral, e só aproveitando o gancho, a nossa abordagem aqui não é simplesmente aquela do jargão profissional, que hoje, no senso comum, é o que mais vem à mente quando se fala de jargão. Mas a gente entra e expande essa abordagem para os regionalismos, para a terminologia de um modo geral, para a linguagem científica e assim sucessivamente. Então, é justamente essa a ideia. Se você considera que para poder deixar essa dimensão de modo definitivo, para poder, por exemplo, dominar o conscienciês, nós temos que aprender e saber e dominar tudo dessa dimensão, o jargão entra dentro disso, e principalmente considerando que você precisa fazer assistência para determinados grupos, então ele pode ser universalista nesse sentido. Além disso, quanto mais jargões, ou seja, jargões de diferentes áreas, nós dominarmos, mais universalistas nós seremos. Então isso eu vi na prática, já há alguns anos eu venho coletando diferentes tipos de modos de se expressar, linguajar diferentes desses grupos que eu havia comentado anteriormente, o processo de regionalismo, as gírias, a condição mesmo
da ciência, eurismologia, e o resultado prático disso é que você começa a entender mais a mentalidade das pessoas partícipes ou participantes de determinados grupos. Você vê que a linguagem fornece a síntese dos valores daquele grupo, de como essas pessoas se manifestam, enfim, daquilo que elas priorizam. E você pode, com isso, ter uma visão de conjunto maior e aí poder qualificar e gabaritar o seu processo assistencial. Então, na prática, o que se observa é que se não houver nenhum tipo de apriorismo, preconceito perante determinado linguajar, nós tendemos a ser mais universalistas. No verbete do dicionário, o senhor poderia comentar a premissa, o item traforologia? Quais seriam as principais causas conscienciais da ignorância evolutiva dos tempos atuais? O caso todo é o seguinte: a ignorância hoje nos tempos é o problema da fartura. As pessoas não sabem viver com a fartura que têm. Por exemplo, eu estava lendo agora recentemente, até o exército estão preocupados com os soldados, que o soldado, antes de mais nada, quer ter alguma coisa para falar. Eles não querem saber de comida, não querem saber de nada. O que eles pedem é qualquer coisa de wire. Entende? Wire. Alguma coisa nesse sentido. Que eles querem ter contato. Então, veja, o problema da turma que perde tempo, por exemplo, com videogames. Isso tudo é ignorância é a cultura do ignorantismo, como nós chamamos. Então, hoje, isso é um fato. As coisas existem. Agora, tudo por quê? É porque tem recurso demais. As pessoas criam problema. Antigamente havia uma expressão popular que eles falavam, o tédio leva ao crime. Quer dizer, boa vida cria tédio. O tédio pode levar à sujeira.